Olá, amigos, muito boas noites, que Deus les bendiga a todos ustedes, obreiros, que o Espírito Santo descenda agora sobre sua vida, sobre sua casa e sobre toda a sua família, para que você receba forças para enfrentar seus problemas, vencer as lutas, as situações por las quais você está passando. Sepa que não existe problema, não existe situação que nós outros não podemos vencer, que seja impossível quando nós outros depositamos toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus. E se você necessita de apoio, de orientação espiritual, se você quer enviar suas dúvidas, você tem perguntas, necessita de orientação espiritual, você pode, através de nosso WhatsApp, comunicar-se com nós outros. Chame-nos ao 55 65 36 44 36. Você tem que ver pelo programa que está conectado com TV Universal.mx, aqui com seu programa Obreiros em Foco. Você pode enviar agora uma mensagem de texto ou quizá uma mensagem de voz através de nosso WhatsApp e nós outros estaremos lendo sua mensagem, escutando sua mensagem de voz e estaremos ajudando-lhe aqui no programa Obreiros em Foco. Chame-nos a hora 55 65 36 44 36. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Flávia. Flávia, Édia foi obreira e não era uma obreira mais. Era uma obreira muito ativa, muito dedicada, uma obreira que se aplicava em seu serviço de obreira. Uma obreira que era considerada como o braço direito do pastor. Pero isso não foi bueno para Édia, porque Édia descuidou de sua vida espiritual. Já não orava, já não leía a Bíblia, já não tinha uma comunhão com Deus, porque pensava que por el título de obreira que tinha, pensava que por ser uma obreira ativa, como disse, o braço direito do pastor, isso era o suficiente para manter sua fé, para ela estar firme em la presença de Deus. Pero assim não aconteceu. Flávia abandonou sua fé, Flávia caiu em sua fé e você, no programa de hoje, vai a conhecer a história dela. Daqui a pouquinho, nós outros estaremos colocando o testemunho de Flávia para você. Pero antes, vamos a uma pausa. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. 21 días del ayuno de Daniel, del 5 al 26 de junio. Un propósito único para aquellos que desean tener un encuentro íntimo y personal con Dios, que desean ser llenos con su Espíritu Santo. Él es el poder de Dios en nosotros. Nos consuela, nos levanta y fortalece. Participe de este gran avivamiento en todos los centros de ayuda universal. 21 días del ayuno de Daniel,
del 5 al 26 de junio. Participe. Bueno, minha amiga, meu amigo, obreiros, eu vou colocar para ustedes agora um mensagem do Bispo Domingos. E a mim me gostaria que usted colocara toda a sua atenção neste mensagem, para que usted entenda por que muitos, sabe, se enfriam em sua fé, se desanimam em sua fé. Este mensagem que nos mostra que nós outros temos que tomar decisões corretas. E aí está a razão por la qual muitos abandonam sua fé. Por causa de decisões equivocadas. E a verdade é que se nossas decisões são malas, certamente vamos a cosechar os frutos. E os frutos não serão buenos. Então, vamos a ver este mensagem e já volveremos com ustedes. Nós temos que influenciar o mundo com a nossa fé, com a palavra que o Espírito Santo nos revelou. E não permitir que o mundo nos influencie com as suas sujeiras, com as suas imundícias. Eu estava lendo no livro de Ezequiel, quando Deus fala de 3 homens especiais. Sabe quais são? Vamos lá, quem sabe? O primeiro homem especial que a Bíblia, que Deus fez referência, Noé. Outro homem especial da Bíblia, Jó. E o terceiro homem especial, quem sabe? Não foi Davi, Daniel. Os 3 homens especiais. Mas eu queria falar um pouco desses 3 homens especiais, dos 3 especiais. Eu não queria falar nem de Noé e nem queria falar de Jó. Eu queria falar um pouquinho de Daniel. Eu vou explicar a vocês por quê. Preste muita atenção. Você vai entender um pouquinho do que eu vou falar. Preste atenção. Quem era Daniel? Quem era Daniel? Daniel foi um dos exilados, um dos judeus levados para a Babilônia, na ocasião em que Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor. O templo foi destruído, totalmente saqueado, queimado, todo o ouro levado. Naquela época as mulheres foram abusadas, violentadas, muitos foram mortos, e o restante, alguns fugiram, e uma parte, os restantes foram levados para o cativeiro da Babilônia. Daniel era muito jovem, era um rapaz nessa época, e estava entre os cativos, ele e mais 3 companheiros seus. É impressionante a atitude de Daniel face a tudo que ele tinha visto. Qualquer jovem no lugar dele seria um jovem revoltado, envenenado pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, porque afinal de contas ele tinha perdido tudo. Ele havia perdido a sua terra, a sua pátria, ele foi arrancado da sua pátria. O templo de Deus tinha sido destruído, a sua cidade, Jerusalém, já não existia, já estava reduzida em um monte de ruínas. Ele viu as mulheres sendo violentadas, ele viu os velhos sendo mortos, ele viu pessoas sendo mortas. Daniel viu a fome, o desespero das mães que comiam os próprios filhos, porque não havia comida. Havia um desespero muito grande em Israel, as mães choravam porque seus bebês tinham sido mortos, seus filhos tinham sido arrancados.
E Daniel viu tudo aquilo. Mesmo diante de tantas atrocidades que seus olhos viram, ele não se revoltou contra Deus e tampouco perdeu a sua fé. Sabe por quê? Porque Daniel era um homem justo. Ele sabia que tudo aquilo que o seu povo estava sofrendo nada mais era do que uma consequência dos seus pecados. Daniel ouvia o que os profetas pregavam. Daniel, sendo justo, temente a Deus, tinha a seguinte consciência: nós estamos passando por tudo isso por nossa culpa. Por nossa culpa. Portanto, Daniel tinha uma escolha. Todos nós temos escolhas. Daniel poderia escolher ficar chorando como o povo de Israel. Depois em casa, com calma, vocês leiam o Salmo 137. Agora não, em casa. Leiam o Salmo 137. Agora não, por favor. Em casa. Leiam com calma. Por quê? Esse salmo fala do cativeiro de Israel, do período em que Israel estava na Babilônia. Eles choravam de saudades de Jerusalém, que estava destruída, e saudades do templo. Eles iam para as margens do rio, de um rio que ali existia, e às margens daquele rio, eles cantavam as canções de Jerusalém, as canções que eles eram acostumados a cantar nas festas que faziam. Eles lembravam de Jerusalém e do templo e choravam. O povo de Israel no cativeiro passou a ser um povo amargurado, deprimido, cheio de rancor. Era um povo marcado pelo ódio, pelo desejo de vingança, porque afinal de contas tinha deixado para trás seus entes queridos que foram mortos, suas casas que foram queimadas, seus bens que foram perdidos, sua pátria, seu templo, haviam perdido tudo. Então, eles preferiram se entregar ao rancor, à amargura, à nostalgia e etc, etc. Mas Daniel fez outra escolha. Ele preferiu ser a luz em uma nação totalmente dominada pela idolatria. Uma nação pagã, idólatra. Daniel optou por ser luz naquela nação, por ser o referencial de Deus naquele lugar. Você tem que fazer escolhas, e eu também. Nós devemos escolher qual a atitude que teremos diante das injustiças. Nós podemos aproveitar, como diz um ditado, as pedras que nos lançam para construirmos um castelo, ou poderemos permitir que essas pedras nos destruam. Nós podemos buscar forças nas lutas que enfrentamos para termos experiências, para termos uma maturidade maior e ajudar outras pessoas, ou podemos permitir que essas mesmas lutas venham nos abalar, venham tirar a nossa fé e etc, etc. As escolhas são nossas. Você escolhe, eu escolho quem você quer ser. Você quer viver amargurado como Israel, que chorava às margens do rio? Ou você quer ser como Daniel, que preferiu ser uma luz não só para aquele povo pagão, mas também para o seu povo Israel? Pois Daniel foi um referencial de Deus na Babilônia. Você pôde ver através deste mensagem por que muitos han caído em sua fé, han abandonado sua fé, por causa de suas decisões. E nós outros somos os únicos que podemos decidir que atitudes vamos a tomar. É como eu falei com você ao começo do programa de hoje, sobre a história de Flávia. Eu vou
a colocar para usted a hora essa história. E quiçá usted obreira, usted obreiro, ha enfrentado conflitos em sua vida espiritual. Quiçá o diabo ha soplado pensamentos para que usted abandone sua fé, para que usted deje de ser obreira. Quiçá o diabo ha trabajado fuerte para desanimar-lhe. Pero através da história de Flávia, você vai verificar se vale a pena abandonar a fé, se vale a pena sair da presença de Deus. Você vai verificar se vale a pena rendir-nos a todo o que este mundo se nos oferece. Veja a hora esta história. Meu nome é Flávia, tenho 37 anos. Eu cheguei na Igreja Universal com a vida arrasada, destruída, onde a minha família não conseguia nem pagar o aluguel, até que eu comecei a pegar firme, fazer corrente, a praticar o que eu escutava dentro da igreja, o que o pastor ensinava pra gente. E eu fui praticando, fui desenvolvendo a minha vida com Deus, comecei a evangelizar. Aquilo que eu estava aprendendo naquele momento, eu estava passando para outras pessoas que estavam na mesma situação que eu, e isso foi me fortalecendo. Até que eu fui evangelizando, pregando a palavra de Deus, e quando eu fui levantada obreira, isso em 1998. Ali Deus me usou bastante, me usou muito, evangelizava, ajudava na obra. Eu era, vamos dizer, o braço direito do pastor, tudo ele contava comigo, e eu estava ali para auxiliar na obra. Até que um dia, eu achando que eu estava bem demais, eu fui deixando de orar, deixando de jejuar. Eu achava que eu não precisava mais, porque eu era o braço direito, então eu estava bem. Se o pastor me escolheu para ajudar ele, então eu estava bem, então eu não precisava orar. A manutenção da fé que todos nós precisamos fazer, eu achava que não precisava mais. Foi quando eu passei por um problema grave no meu casamento, ele não me entendia, me batia muito, mesmo de uniforme, de obreira. E eu não aceitava aquilo, e quando eu ia reclamar com o pastor falava para mim lutar pela minha vida sentimental. Eu achava que o pastor estava pedindo para mim ficar naquele sofrimento, apanhar, continuar apanhando. Ali já era o próprio mal, me falando coisas na minha cabeça para mim perder a salvação mesmo. Só que naquele momento eu não conseguia enxergar isso. Então eu saí da obra, abandonei a fé e fui para o mundo. Foi quando eu escolhi o pior caminho que um ser humano pode escolher. Porque a partir do momento que eu larguei o Senhor Jesus, que eu larguei tudo, me livrei do casamento, parei de apanhar, fiquei livre, entre aspas, daquele sofrimento. Mas eu não sabia o que o diabo tinha armado para mim. Então, a partir daquele momento, eu perdi meu emprego, trabalhava, perdi o emprego. Ali eu perdi a guarda da minha filha, porque eu fui para o mundo e fui com força. O diabo me pegou, a pombagira me pegou com força. Então, eu perdi a guarda. Eu não conseguia nem pagar mais o condomínio do meu prédio, do apartamento que eu morava. Ali eu fui humilhada, todos os vizinhos iam me cobrar na minha porta, me humilhavam. Eu não tinha, ficava no gato a minha luz, eu não conseguia pagar mais nada. Eu fiquei emprego, não conseguia. Daí eu, no mundo, ali à mercê das coisas do mundo, fui conhecendo pessoas, traficantes, que eles se interessavam, moça nova, bonita, então eles se interessavam por mim e um passava para o outro. E eu comecei a fazer tudo que Deus não queria para mim, mas eu não conseguia enxergar. E no momento que eu estava no fundo do poço, que eu estava ali, namorei bandido, traí bandido com bandido, fui presa nesse meio tempo, acabei indo para a cadeia, porque eu era cúmplice do tráfico, não era traficante ativa, mas era cúmplice, então eu fiquei 3 meses presa, não me contentando com o sofrimento, saí da cadeia, continuei no erro, não voltei para Jesus, mesmo pessoas me chamando, pessoas pedindo para eu voltar, recebendo oração, eu não conseguia voltar, eu queria, mas não conseguia.
Então eu continuei no pecado depois que eu saí da cadeia, 3 meses presa. Quando eu saí, conheci outro traficante. Foi daí que eu traí esse traficante com outra pessoa. Daí eles não teve perdão, porque no mundo não tem perdão. Só o Senhor Jesus que perdoa infinitamente. Não tendo perdão, eu fui para o tribunal do crime. Eles queriam saber o que iriam fazer comigo naquele momento. Porque toda pessoa que faz algo errado para eles tem que pagar de alguma forma. Então, houve-se, vamos quebrar as pernas, vamos matar e vamos cortar o cabelo. Tinha as 3 opções. E o diabo, claro que ele queria a pior, que era me matar, né? Mas Deus, naquele momento, ele me livrou da morte, ele livrou a minha alma, não permitiu que tocasse na minha alma. Mas ele permitiu que tocasse em mim, porque eu não estava conseguindo encontrar o caminho de volta. Foi quando cortaram meu cabelo, foi só... Esse foi o pagamento, fiquei careca, sem nenhum fio de cabelo na cabeça. E isso eu tive que chegar em casa depois do julgamento, me deixaram na porta da minha casa. Cheguei em casa, minha família me viu dessa forma, minhas filhas. As minhas filhas, elas queriam raspar a cabeça também para ficar igual a mim. Então eu sofri muito na mão do diabo, muito mesmo longe de Jesus. Mesmo assim eu ainda não voltei, mesmo assim ainda não consegui encontrar o caminho. Foi quando os evangelistas nunca desistiram de mim. Tem 2 pessoas na igreja que nunca desistiu de mim. Todo domingo eles estavam na minha porta, mesmo eles vendo eu no mundo, vendo eu no pecado, eles não desistiam. E também nesse meio tempo da traição, do julgamento, como eu saía com muitos homens, eu sofri 9 abortos. Foi cada pessoa que eu me envolvia, eu engravidava. Só que eu não poderia continuar com a gravidez. Porque a gravidez sempre era o fruto de uma traição. Então, se eu ficasse com aquela gravidez, eu ia morrer. Então, eu tinha que matar para viver. E eu voltei através da evangelização e também através do programa do Obreiros em Foco, assistindo, vendo os testemunhos, ouvindo a palavra dos bispos. O que os bispos foram me ensinando ali através do programa do resgate, eu fui praticando. Claro que a gente não consegue mudar da água para o vinho, mas a partir do momento que você quer, você consegue. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus, a minha vida está de vento em popa, graças a Deus. Eu estou conquistando muito. Por causa de eu ter sido presa, eu não conseguia mais emprego em lugar nenhum. Aparentemente, as portas se fecharam para mim. Da minha fidelidade com Deus, que é em primeiro lugar, é primordial a fidelidade, porque Deus tem me honrado muito, porque eu tenho honrado também a obra de Deus, do Senhor Jesus, a minha fé. Eu consegui a minha casa, para quem morava despejado, vivia na casa de um, na casa de outro. A minha família hoje me admira, me olha com carinho, com amor. Elas olham para trás e falam, não é a mesma Flávia, não é a mesma pessoa. E tem que se render, tem que aceitar que foi o Senhor Jesus que mudou a minha vida, que transformou. E só Ele pode fazer isso e pode mudar a sua também. Basta você querer aceitar o Senhor Jesus do jeito que você está. Porque Ele te ama, te perdoa e apaga o seu passado. Muito bem, e usted que vê o programa de hoje, e usted é uma persona que está alejada de Deus, usted se enfriou em sua fé, se desanimou, usted salió de la presencia de Deus. Tome a decisão que Flávia tomou, regresse para a presença de Deus. Não espere mais, quizá usted ha aplazado, usted ha dicho consigo mesmo, consigo mesma, amanhã eu regresso, amanhã eu vou. Quizá obreiros evangelistas han ido a sua casa, han, intentado resgatar-lhe para a presença de Deus, e usted está aí renuente. Pero hasta quando? Hasta quando? E eu tenho a certeza que usted está sofrendo.
Eu tenho a certeza que você sente um vazio dentro de si. Não espere mais. Amanhã mesmo, busque uma universal mais cercana à sua casa e regresse. Deus está com seus braços abertos esperando-lhe. E você tem sua oportunidade. Nós outros estamos chegando ao final do programa de hoje, pero eu quero aqui fazer uma convocatória a todos os obreiros, a todos os candidatos a obreiros da Ciudad de México e do Estado de México. E neste miércoles, nós outros estaremos mostrando algo muito forte para todos os obreiros, para todos os candidatos a obreiros. E nossa classe de obreiros e candidatos. Você deve chegar para assistir ao serviço da noite, às 7:30 da noite, a búsqueda do Espírito Santo. Estamos em la última semana do ayuno de Daniel e em seguida, assim que termine o serviço da noite, estaremos dando início à classe de obreiros e candidatos. Ustedes de la Ciudad de México e Estado de México presencialmente em la Avenida Revolução 253, Colônia Tacubaya, Antecina e Jalisco. Ustedes obreiros, candidatos a obreiros de los estados, ustedes vão participar da classe por videoconferência. Que todos tenham uma feliz noite, que Deus lhe bendiga muitíssimo e hasta pronto aqui por TV Universal.mx. Yo te entrego a ti mis caminos, yo te entrego a ti mi interior, yo te entrego a ti mi vida, oh mi Señor. Yo te entrego todos mis días, yo te entrego a ti mi amor, yo te entrego a ti mi familia, en tus manos mi Señor. Yo te entrego a ti mis amigos, yo te entrego a ti mis enemigos, yo te entrego a ti todo deseo del corazón. Yo te entrego a ti mis amigos, yo te entrego a ti mis enemigos, yo te entrego a ti todo deseo, Padre de amor. Yo te entrego a ti mi familia,